Pois bem, a respeito deste tema, a gente conversa agora com o ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles. Primeiramente, Cláudio, obrigada pela gentileza de conversar com a gente em meio a esta cobertura da Polícia Federal. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer grande estar conversando com vocês agora. Bom dia. Já serei bem direta na primeira pergunta. Como é que o senhor vê esta operação que ocorre neste momento em diferentes endereços do país? A Polícia Federal cumpre a sua missão. Estamos dentro de um Estado democrático de direito e a tarefa dela cumprir determinações, no caso do ministro Alexandre de Moraes, nesse processo, melhor dizendo, nesse quadro investigatório, que cabe à polícia e também ao Ministério Público fazer parte dele. Então, cumpre-se corretamente a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Procurador, falando um pouquinho sobre os alvos dessa operação, desses mandados de busca e apreensão, entre eles tem um nome que chama muita atenção, que é Alan dos Santos, porque o nome dele já figurava em um outro inquérito, o inquérito das fake news. E nesse outro inquérito, ele já tinha sido alvo também de um mandado de busca e apreensão. É comum a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão tendo o mesmo alvo, ou as provas colhidas no inquérito não poderiam ser usadas nesse outro inquérito? Veja bem, não há nada de anormal aí. Por quê? Nós estamos, veja bem, esse inquérito, vocês estão dizendo muito bem, né, apura condutas de que natureza? Apura condutas contra a presença e existência do Estado democrático de direito, crimes antidemocráticos. E aí, necessariamente, você tem que ser remetida para a Lei de Segurança Nacional, não é? A lei que vai tratar disso e vai tipificar criminosamente determinadas condutas. Veja o que diz o artigo 16 dessa Lei 7170. Integrar, olha bem, o fundamental é que a gente examine o núcleo típico, que é dado sempre por um verbo. Integrar qualquer associação, partido, comitê, entidade, classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito, por meio violentos ou com empregos de grave ameaça. Então, dentro de um grupamento, Carol e Elisa, você pode distribuir várias funções. Você tem o financiador, você tem aquele que cuida de disseminação de notícias falsas, não é? E aí o que acontece? Positivando bem a conduta desse cidadão que você fala. No tocante àquele inquérito que tem um espectro menor, cuida de difusão de notícias falsas, você pode trazer isso para esse inquérito bem maior, que contempla o quê? A integração ou a manutenção de um grupamento cujo objetivo é mudar o regime vigente ou o Estado Democrático de Direito. Por quê? Coisa tão claramente caracterizada nas faixas que eles apresentam, não é? Fechamento do Congresso, fechamento da Suprema Corte, retorno ao AI-5. Ora, meu Deus, quem quer que tenha bom senso, diante de um quadro desses, fica nítido uma motivação de romper com o Estado Democrático de Direito, atitudes profundamente graves. Então, insisto, o que se faz é, dentro de um grupamento, você está a examinar condutas de pessoas, né, próprias neste grande grupamento. Perfeito, sem problema nenhum. Nós seguimos conversando ao vivo com Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República. E, procurador, a gente vai chamando aqui também os nossos analistas para lhe fazerem perguntas. Quem fala com o senhor agora é Yuri Pita. Ótimo. Obrigado, Elisa. Bom dia, doutor Fonteles. Obrigado mais uma vez por estar conosco. O senhor estava falando justamente desse contexto dos limites que há da liberdade de expressão e do direito à opinião pública, à opinião política, mas respeitando o funcionamento dos direitos democráticos, o funcionamento da própria democracia e suas instituições. E, ao mesmo tempo, também a gente começa a ouvir também ecos ali de censura, questionamento
a informação ou a charges que partem, inclusive, de pessoas do governo federal. Queria que o senhor avaliasse esse contexto, por que chegamos num ponto em que, em pleno 2020, século XXI, estamos discutindo censura, ato institucional, rompimento do sistema democrático. O que aconteceu no meio do caminho para se ter um debate de temas tão perigosos e arriscados para o funcionamento da democracia? Realmente, a sua pergunta nos leva a esse pontozinho final, a democracia. Nós, brasileiros, ainda precisamos, séria e fortemente, e trabalhar com as novas gerações sobre o fundamental Estado democrático de direito. Nós não vivemos ainda isso substancialmente e com a intensidade devida. Mas você aflora um ponto que eu acho muito importante e que há pouco, para a repórter, o deputado Daniel disse, não, e o que dizem muitas pessoas desses grupamentos, né? Não, o que estou a fazer é exercer o meu direito de liberdade de expressão. Alto lá. Vamos à Constituição de novo. A Constituição vai dizer, é livre, no seu artigo 5º, 4º diz, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Muito bem. Mas veja o inciso seguinte, que é o artigo 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O que isto quer dizer? Que a liberdade de expressão não pode ser exercida de modo absoluto. Aliás, nada pode ser exercido, não há direitos absolutos. Sempre há que temperar. Nós usamos uma expressão em direito. Você tem que agir com um grano salis, ou seja, com uma pitada de sal. Não é? Então, esse argumento usado por essas pessoas é um argumento de nenhuma valia, porque não existe liberdade de expressão ampla. Até porque, meu caro Yuri, veja, se não todo esse trecho normativo que eu disse, todas as normas que cuidam de penalizar condutas, desaparecem. Que você chega assim, não, o que eu estou a fazer é exercer o meu direito de livre expressão. Não, o seu direito cessa, é uma norma comunitária, quando você viola o direito alheio. E aqui, muito mais gravemente, quando você viola o Estado democrático de direito. Mas aí, retomando o seu fio da meada, nós precisamos fazer, e vocês têm um papel fundamental nisso, a imprensa, né? Eu sempre digo que é a grande voz da transparência, e a transparência é um dos pilares do regime democrático, né? Fazer um grande processo educativo desde a base, desde as crianças aos jovens, a todos nós, de compromisso com a democracia. E o compromisso com a democracia está nisso aí, fazer uma discussão serena, ampla e fundamentada. Democracia não se concilia com grito e com truculência. Seguimos nessa entrevista repercutindo a operação da Polícia Federal que acontece nesse momento. Mandados de busca e apreensão são cumpridos no âmbito do inquérito que apura supostos atos antidemocráticos. Temos agora a pergunta do Ricardo Caldas. Ricardo. Bom dia, procurador. Eu gostaria de aprofundar um pouco esse ponto, né? Eu venho da academia, né? Minha origem é universitária, professor universitário. Bom dia. Então, justamente, nós vivemos justamente com um contraditório, né, com um contraponto. Quando o senhor fala que há um limite para a liberdade de expressão, a gente tem dificuldade de conviver com isso, no seguinte sentido, que qualquer afirmação que pode ser feita também pode ser, digamos assim, pode ser feito um contraponto. Então, eu gostaria de saber até que ponto as críticas, por exemplo, não são consideradas como válidas e até onde que começa realmente o fim que o senhor colocou, que mesmo a liberdade tem limite. Onde é que chega esse fim? Vou dar um exemplo aqui bem nosso aqui de Brasília. Nós temos uma discussão sobre a nossa Assembleia Legislativa, que tem uma parte da população que defende e tem a outra parte que diz que não, que nós estaríamos muito bem servidos com o estilo de prefeituras, que a Câmara, para nós, a Câmara Legislativa, na nossa Assembleia, é recente, historicamente falando. Como é que a gente poderia fazer esse debate, então, se alguém dissesse, eu sou contra a Assembleia Legislativa, vamos voltar ao sistema de prefeituras, não precisamos de um governo do Distrito Federal? Por exemplo, como era o caso
até, vamos dizer assim, 15, 20 anos atrás. Então, como é que é feita essa discussão? Qual é o ponto de limite que eu possa defender o fim da Assembleia Legislativa e, por consequência, também o fim de alguma outra instituição? Por exemplo, há projetos de lei na Câmara e no Senado, na Câmara especificamente, abolindo o Senado. A gente sabe que o Senado é importante para a República Federativa, mas defender isso, então, é antidemocrático? Ou tem gente que defende o fim do Supremo pedindo a criação de uma nova Corte Constitucional no lugar? Isso seria antidemocrático? Quais são os limites? Sim, ótima pergunta, professor. Veja bem, mas em todos os seus exemplos, o senhor não aplica um verbo fundamental. O senhor não aplica o verbo suprimir. O senhor nos traz a reflexão que você substitui o exercício de um poder pelo outro, por uma outra forma de poder. Né? O exercício, portanto, do Senado da República, né? Por uma outra maneira, o exercício de uma Assembleia Legislativa para a realidade de vamos dizer assim, prefeituras, como o senhor mesmo disse. Agora, no caso que estamos todos a ver e a debater agora, você propõe o quê? Você propõe a supressão, né, do poder legislativo, você propõe a supressão do poder judiciário pelo seu órgão de cúpula e veja, professor, a Constituição diz que esse órgão de cúpula é o quê? Qual é a missão dele? Ele é o guardião da Constituição. Então, quando você propõe que seja extinto o guardião da Constituição e não o substitui por nada mais, você dá um golpe de morte no poder judiciário, como dá um golpe de morte quando você pede o fechamento do Congresso Nacional, ou seja, a eliminação de Senado da República e Câmara Federal. Agora, você discutir o fim do Senado e a presença única da Câmara, tudo bem, porque você não extingue o poder legislativo. A manifestação do povo continua assegurado pela Câmara Federal, correto? Deixa eu me permitir agora mais um detalhe ainda dentro dessas investigações. Vocês têm falado muito, não é? Que elas objetivam, ou como dizia antes, ao iniciar, em relação às pessoas que cuidam de fake news, em relação às pessoas que financiam. Mas é importante, muito importante, prestem atenção todos que nos assistem, que essa investigação também faça perguntas para que você consiga caracterizar por que essas pessoas estão agindo assim. Nós, em direito penal, temos uma expressão muito importante chamada o móvel do crime. O que leva as pessoas a praticar crime. Por que essas pessoas pegaram estas faixas? Por quê? Quem as motivou realmente a isso? Ou que fato as motivou a isso? Perguntas no âmbito desse inquérito têm que ser feitas também, para que você, já que estamos falando de grupamento, para que você caracterize um mandante, que não é a Sarah Winter, não. A Sarah Winter, ela é a voz de um pequeno grupamentozinho. Agora, quem realmente está a comandar uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas a comandar, quem realmente catalisa todas essas atitudes? Há alguém ou algumas pessoas que são catalisadoras. É preciso que essa investigação evolua, se amplie e não fique só em quem financia, em quem produz fake news, mas também em quem está a catalisar todas essas condutas, porque há outro crime que aí seria, em princípio, presente, que é o do artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, inciso 1. Rapidamente, só para dar a palavra a outro companheiro, que diz o artigo 23, vejam bem, incitar. Acho que essas pessoas estão sendo incitadas. Resta respondermos por quem ou por que grupo de incitar à subversão da ordem política ou social. Então, o inquérito deve clarear muito bem quem está a incitar.
Seguimos a nossa entrevista com Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República. Enquanto nós conversamos, vocês perceberam também que a gente coloca também no ar algumas imagens a respeito da operação da Polícia Federal, imagens que vão chegando em cima dessas ações de buscas de mandados e buscas de apreensão. Ali abaixo nós temos uma imagem agora que nos mostra a ação da Polícia Federal no estado de São Paulo. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido no estado de São Paulo e aí a chegada dos agentes da Polícia Federal após o cumprimento desse mandado, eles ali com malotes. A informação que temos, computadores e celulares apreendidos. É uma lista com 21 nomes e 26 endereços que estão passando por esses mandados. Pois bem, temos Leandro Narlock aqui na tela, que também gostaria de lhe fazer uma pergunta. Procurador, por favor, Narlock. Olá, procurador, bom dia. Bom, os apoiadores do governo e os investigados nessa operação de hoje, eles reclamam de uma indignação seletiva, que o Ministério Público e o STF estariam mirando contra manifestações da direita, mas fazendo vista grossa para os pedidos de ditadura das manifestações da esquerda. Por exemplo, nesse fim de semana aqui na Paulista, houve um protesto com uma faixa em defesa da revolução e da ditadura do proletariado. Nesse caso, também isso também é uma manifestação antidemocrática, deveria ser investigada nesse inquérito ou em algum outro inquérito? A outra grande questão, se eu puder fazer mais uma pergunta, é em relação ao que constitui um ato antidemocrático. Se eu fizer uma passeata pela democracia e, de repente, aparece uma pessoa na minha passeata com um pedido, uma faixa de intervenção militar, essa pessoa deve ser punida? Porque os dois lados, tanto a esquerda quanto a direita, dizem, olha, existem faixas, mas isso não reflete a essência do movimento. Então, o que, afinal, caracteriza se é democrático ou não? Bem, primeiro, outro dado importante que você tem que ver é o seguinte: essas manifestações antidemocráticas, vamos botar assim, partindo da sua linha de raciocínio, de cunho da direita, elas não são consideradas fatos isolados. Travou o sinal, é isso mesmo? Ah, pronto, está voltando. A gente vai tentando restabelecer, então, o contato com o ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, acompanhando também as informações que chegam dessa operação da Polícia Federal, mandados de busca e apreensão sendo cumpridos no Distrito Federal, também no estado de São Paulo, Maranhão, enfim, outros estados também, nesse momento, tem a ação de agentes da Polícia Federal. Restabelecendo o contato justamente para esclarecer o ponto que o Leandro Narlock trazia para essa conversa, como definir o que é um ato antidemocrático e como a implicação da essência de movimentos, das manifestações, com base em algumas faixas que são levadas por manifestantes. Por favor, procurador. Tá bem, vamos lá. Então, Leandro, veja bem, né, na sua indagação, vamos marcar, pontuar claramente que essas manifestações antidemocráticas de conteúdo, vamos chamar assim, da direita, elas não se constituem em fatos isolados. Elas estão se fazendo repetidas vezes. Ponto 1. Né? Muito bem. Você dá um seguinte exemplo. Manifestantes pró-democracia, né, pacificamente caminham e vem alguém, né, ali se infiltra com uma faixa antidemocrática. Né? Voltemos com AI-5. Né? Esse cidadão, evidentemente, deve ser dali afastado e ele responderá por uma investigação, sem dúvida alguma. Quanto a outra pergunta, né, que é a primeira pergunta sua, em relação a uma faixa, eu realmente não sei, né, mas em relação a uma faixa em que alguém aparece pedindo a ditadura do proletariado. Ora, essa expressão é uma expressão, né, usada pelo Partido Comunista, correto? E o Partido Comunista, no Brasil, ele está legalizado. Né? Então, se o partido está legalizado e se essa faixa, né, voltemos à ditadura do proletariado, é ela, né, vamos dizer assim, a razão de ser do próprio Partido Comunista e ele está legalizado, então, uma faixa isolada de uma pessoa que aparece assim, a meu juízo, isso não caracteriza um crime,
atentando quanto à supressão da ordem política e social. Por que, Leandro? Porque o Partido Comunista está legalizado. E o Partido Comunista tem, por princípio, a ditadura do proletariado. Se você, diante desse quadro, diga, perdão. O termo ditadura, ele não infringe o artigo 23? O termo ditadura do proletariado, ele não infringe o artigo 23 da Lei de Segurança Nacional? Do incitar, né? Você poderia abrir. Eu não eliminaria a chance da investigação, né? Por causa da palavra ditadura aí, e esta palavra, né, ela realmente compromete o sistema democrático. Poderia, sim, ser aberta a investigação. Agora, essa pessoa teria um forte argumento, que é esse que eu lhe mostrei aqui agora, a dizer, olha, isso é mote, razão de ser do meu partido, e ele está na legalidade. Mas eu abriria, sim, abriria. Toda e qualquer menção à palavra ditadura deve ser com veemência repudiada. Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República, nós agradecemos a gentileza do senhor de participar aqui do nosso jornal Novo Dia. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade a vocês e a todos que nos assistem. Obrigada.